e vocês passam para o Leonardo. Pronto, estamos gravando. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao webinar do GICA e da NEC, né? Apresentado aí pelo professor Leonardo Nascimento sobre métodos digitais nas ciências sociais. Começar primeiramente agradecendo a presença do professor, né? Esperando que todos estejam bem seguros em casa aí nessa situação, nesse momento que a gente está vivendo hoje no país. E vamos dar o início aqui a esse webinar, né? Todos estão com os seus áudios fechados, então peço que, se tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, que vocês utilizem o comando aí da parte dos participantes, que é o levantar a mão. A gente pode habilitar o áudio para vocês e vocês fazem a pergunta para o professor, ou, se preferirem, podem colocar no chat também, que a gente repassa a pergunta para o professor. E vocês fiquem à vontade aí para poder interromper no meio, ou se quiserem fazer as perguntas no final, vocês fiquem à vontade aí. E agradecer também a professora Célia, a Daniele, o Israel aí pela parceria, né? E passo a palavra para eles aí para a gente dar o seguimento à apresentação. Obrigada, Tiago. Mais uma vez, somos agradecidos, nós do GICA, né, do Grupo de Gestão da Informação e do Conhecimento na Amazônia, somos agradecidos a essa parceria com a NEC, né, em promover esse webinar. Agradecemos também imensamente ao professor Leonardo Nascimento pela disponibilidade, pelo aceite, né, e na figura do professor Israel, né, que fez essa mediação, né, com o contato. Seja bem-vindo nesse ambiente, né, virtual, assim como todos os nossos participantes. Eu passo a palavra para o professor Israel, né, para que ele possa apresentar o professor Leonardo, e espero que tenhamos um bom encontro, né, que vocês possam aproveitar ao máximo, sugar aí todo o conhecimento possível que o professor Leonardo tem para nos passar, né, que possamos ter uma boa conversa sobre essa questão das humanidades, né, digitais. Valeu, Dani. Bom, gente, eu queria agradecer ao Tiago, né, agradecer a Dani por ter feito essa abertura e agradecer principalmente ao professor Léo por ter aceitado o convite, né, de estar nessa tarde aí falando sobre métodos digitais nas ciências sociais, né, assim, eu não vou me alongar na apresentação do professor, porque a gente quer escutar o que ele tem a dizer, né? E basicamente eu vou dizer assim, eu já conheço o Léo desde o tempo que eu estava fazendo doutorado, né? Eu fui aluno do professor Léo numa disciplina de sociologia digital, né? E lá o trabalho dele já era bem consolidado, né? E bem estruturado, já tinha um bom desenvolvimento, né? E lá eu já pude ter contato um pouco com essa nova realidade, digamos assim, nova dinâmica do que é a articulação entre os métodos digitais, né, entre a digitalização, a virtualização, todos esses processos e como isso tem afetado de alguma forma as ciências humanas, né, ciências sociais aplicadas de um modo geral. Então, a ideia de convidar o professor Léo foi justamente falar um pouco, para ele falar um pouco sobre esse processo, né, dar um panorama geral para a gente do que se trata isso, né? Às vezes a gente não tem muita ideia, não tem muita clareza do que tem sido feito, produzido nessa área. E o webinar foi uma oportunidade de fazer com que os integrantes do GICA, mas não só os integrantes do GICA, tivessem acesso a essas ideias que têm sido construídas em torno das ciências sociais. E aí o nome do Léo foi o nome primeiro, porque ele já tem desenvolvido um bom trabalho na área das ciências sociais, né? Dentro do programa de pós-graduação em ciências sociais, lá no Instituto de Tecnologia, né, da Universidade Federal da Bahia, né, com o Laboratório de Humanidades Digitais. Então, ele é uma pessoa que pode nos apresentar um bom espectro, digamos assim, do que tem sido feito na área, né, dos métodos digitais nas ciências sociais. Então, eu acredito que Léo vai falar um pouco, né, mais dele no decorrer da apresentação. E é isso, eu acho que
a gente pode começar aí com um bom trabalho do professor, falando desses métodos na área das ciências sociais, e a gente sempre pensando na questão das ciências sociais aplicadas, né? Porque a comunicação, ela está nas ciências sociais aplicadas, mas quando a gente pensa de um modo geral, a gente está falando de humanidades, né? Das humanidades. Então, Léo, fique à vontade. Obrigado, O espaço é seu e vamos lá. Certo, obrigado, Israel. Antes de tudo, quero agradecer o convite, né? A professora Daniele, ao professor Israel, ao Tiago aí Ferreira, que está nos assessorando. Agradecer a presença de todos e todos. Eu acho que tem quase 70 pessoas, é uma raridade, né? Acho que se fosse ao vivo não teria tanta gente, né? Eu desconfio. Sobretudo num momento dramático para o país, né? A gente tem que lembrar isso, um momento dramático de crise sanitária, de crise política, institucional. As pessoas se dispõem, numa sexta-feira, Dia dos Namorados, a vir aqui ouvir sobre métodos digitais. Então, eu quero agradecer triplamente, tá? Bem, o que acontece? Eu tenho feito modificações nas apresentações que eu venho fazendo, porque eu sei que essa apresentação pela internet, assim, pelo web, por videoconferência, às vezes ela é muito chata, assim, às vezes as pessoas começam a fazer outras coisas, né, porque ninguém está olhando, tal, se não tem aquele contato face a face, então a tendência é que a gente se perca. Então, eu fiz uma apresentação que tem muito conteúdo, mas eu vou tentar enxugar ela um pouco mais, tá? E se alguém quiser me interromper, quiser fazer alguma pergunta no meio da apresentação, sinta-se à vontade, tá? Isso aqui já é tão menos interativo do que a gente imagina, né? Quanto mais a gente puder interagir, melhor. Tá? Eu vou começar fazendo uma breve apresentação minha. Isso aí é um resumo do meu currículo, né? Eu me considero 15% programador, 20% químico, 25% psicólogo e 40% cientista social, né? Eu vim da química, depois fiz graduação em psicologia e mestrado, doutorado em ciências sociais, e nos últimos anos eu venho me dedicando à programação, né? Então, minha vontade agora é diminuir um pouco esse químico, essa porcentagem de químico que ainda resta em mim e de psicólogo, e aumentar a parte de programação, tá? Atualmente eu coordeno o Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA, né? Que ele surgiu em 2013. Atualmente a gente conta com 4 pesquisadores, né? Tem o professor Paulo Fonseca, o professor Paulo Fonseca, o professor Eric Brasil, e alguns outros, o professor Elias, que é um colaborador, né, mas que pertence ao Lab 404. E o objetivo do laboratório é tentar aproximar não apenas a sociologia, né, porque eu entro como membro da sociologia, mas as diversas áreas das humanidades que têm interesse em ferramentas digitais. Então, na verdade, é uma tentativa de reunir pesquisadores que estavam trabalhando com métodos digitais, mas sozinhos, né? Mas a gente encontrou uma forma de tentar unificá-los e trazê-los para que a gente possa debater questões, compartilhar coisas. E isso vem acontecendo desde 2015, 16 para cá, tá? Se alguém quiser o contato do LabHD, essa apresentação eu coloquei o link aí. Eu não sei se quem entrou, se você puder replicar o link, Israel, por favor. O link dessa apresentação para as pessoas. Então, vocês podem visitar o Twitter, o Instagram, o GitHub e o YouTube, que eu criei ontem, né, ou foi anteontem, do LabHD. Mas vamos lá. Essa apresentação, ela, na verdade, é um apanhado de apresentações anteriores, mas que nela especificamente eu vou enfatizar a questão dos métodos digitais, certo? Mas até chegar na questão dos métodos digitais, geralmente eu faço um preâmbulo sobre o processo de digitalização, eu chamo de digitalização do eu na vida cotidiana, tá? Então, nos últimos 25, 30 anos, nós passamos por transformações profundas nas sociedades, nas relações que estão relacionadas com as famosas tecnologias digitais de informação e comunicação, tá? Então, a gente se viu diante de novas formas de localização no espaço, novas formas de buscar informação, né? Novas formas de nos relacionarmos, novas formas de ler livros e, consequentemente, novas relações de poder, economia e sociedade.
aqueles que têm mais de 30 anos, entre 35 e 40 anos, conseguem entender claramente essas mudanças e conseguem perceber, porque nós experimentamos um antes e o depois. Tá? Mas aqueles mais jovens, né, até 25 anos, que não experimentaram aquele mundo, abre aspas, analógico, para eles é cada vez mais difícil imaginar como era o mundo anterior a essas tecnologias, entendeu? Tanto que quando você fala de catálogo telefônico, quando você fala de como é que chama? Enciclopédias, quando você fala de telefone fixo ou orelhão na rua, as pessoas, os mais jovens cada vez mais estranham isso, né? Então, o grau das mudanças, quando a gente quer tentar avaliar o grau, o impacto de uma mudança, é a dificuldade de pensar o momento que antecedeu. Ou seja, essas novas gerações, elas não conseguem sequer imaginar como era o mundo antes dessas tecnologias. Tá? Então, alguns autores, sobretudo da sociologia digital, eles vêm tratando isso que eu estou chamando de digital, ou dos fenômenos digitais, eles estão utilizando uma expressão do antropólogo Marcel Mauss, que eles tratam o digital como um fato social total. Em que sentido? Não existiria nenhum aspecto ou nenhuma esfera da vida em sociedade que não tenha sido afetado de alguma forma pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, esse é o ponto de partida para essa apresentação. Certo? Aqui tem uma citação do pessoal da antropologia digital. Né? Eles dizem que a própria ideia de cultura e sociedade, a gente não pode mais pensar ela desvinculada dos dispositivos de software e hardware. Tá? Tanto que eu fico imaginando num momento como esse de pandemia, em que todo relacionamento que eu estou tendo com vocês aqui agora está mediado por essas tecnologias, entendeu? Ou seja, se essas tecnologias estão ausentes aqui, imagine se essa pandemia ocorresse, se a pandemia começasse e, aliada a ela, viesse um apagão de internet, por exemplo, entendeu? Seria praticamente um caos. Né? Porque, assim, praticamente o funcionamento de todas as instâncias da sociedade estão desesperadamente dependentes dessas tecnologias ou dessa infraestrutura de tecnologias digitais. Bem, a partir do momento que nós interagimos com esses dispositivos, né, eu sei que isso provavelmente é óbvio para muitos de nós aqui que já são pesquisadores, né, mas para os mais jovens, né, sobretudo assim, os meus estudantes que talvez estejam aí, você deve ter vários Leonardos na sala, no mínimo uns 3 aí, Leonardo na sala. A partir do momento que nós interagimos com essas tecnologias, no momento que eu faço o login no e-mail, no momento que eu faço uma ligação, no momento que eu mando uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram, né, eu vou deixando, abre aspas, pegadas ou marcas nessas infraestruturas digitais e que os autores chamam de rastros digitais. Ou seja, a cada interação nossa com essa maquinaria que nos cerca aqui, por exemplo, eu estou diante aqui, tem 3 computadores aqui na minha frente agora. Além do meu computador, tem 2 celulares. Né? Ou seja, eu acredito que o microfone do computador está aberto, mas o microfone dos celulares eu imagino que estejam desligados, mas eu não sei. Mas assim, eu estou produzindo contínuos dados aqui. Né? Essa sessão, por exemplo, está sendo gravada. Então, tanto o áudio quanto o vídeo, não apenas meu, mas de todos vocês que estão aparecendo, ele está sendo registrado aí agora. Tá? Bem, a partir do momento que a gente interage com essas máquinas e deixa rastros, torna-se possível um processo que os cientistas vêm tratando de dataficação. Né? Eu estou mostrando para vocês aqui um print que eu tirei de um bar que eu frequento aqui em Salvador, frequentava, desculpe, aqui em Salvador, chamado Larry Bar. Né? Vocês estão vendo aí o Instagram do Larry Bar. Provavelmente, poderia ser, eu coloquei o Larry Bar, mas poderia ser qualquer Instagram, não sei qual de vocês tem, imagino que a maioria tenha Instagram, né? Ou seja, no momento que a gente está postando fotos no Instagram, curtindo coisas, fazendo comentários, por trás disso tem toda uma estrutura de rastros digitais que são potencialmente dataficáveis. Em que sentido?
Ou seja, esses rastros ficam ali, mas em qualquer momento, essas plataformas podem utilizar esses dados para perfazer análises. Tá? Por exemplo, no caso do Twitter, do Instagram do Larry Barr, eu utilizei um script para fazer uma raspagem desse perfil. Esse script permite raspar todas as mensagens, todas as fotos, todos os comentários, todos os likes, né? E ele se converte, eu não sei se eu não consigo dar zoom aqui, mas ele se converte em algo, como vocês estão vendo aí, uma base de dados, onde cada linha disso é uma postagem ou um comentário de usuário e cada coluna é um atributo. Tá? A partir do momento que eu fiz a coleta desse material, né, transformei numa base de dados, né, estruturei, transformei numa base de dados, você pode perfazer diversas análises. Por exemplo, quais os usuários que mais comentam no Instagram? Estão aí listados. Né? A frequência de mensagens por usuário do Instagram ao longo do tempo. Então, você tem ali ao longo de 2018, 19 e 20, e a frequência de mensagens. Você vai ver que alguns usuários tweetam mais do que outros. Tá? Ou seja, esse processo de dataficação, né, do meu ponto de vista, talvez seja o processo mais importante para as ciências sociais hoje. Porque eu não vou dizer, mais para frente a gente vai discutir isso, mas não vou dizer que a totalidade, mas uma boa parte do nosso comportamento em sociedade e das nossas interações com os outros, elas se convertem em dados digitais. E esses dados são potencialmente usáveis, né? Tanto para fins comerciais, como essas plataformas utilizam, mas também para pesquisa em ciências sociais. Tá? E aí, é aí que começa a questão. Né? A partir do momento que você vai utilizar esse processo de dataficação aplicado à pesquisa em ciências sociais. Os diferentes campos das ciências sociais, eles perceberam essas mudanças que eu estou dizendo a vocês, entendeu? Essas mudanças da digitalização, né, do uso progressivo de tecnologias e também da dataficação. E cada campo das humanidades ou das ciências sociais passou a sofrer alterações por conta disso. Tá? Alterações que diz respeito não apenas à questão dos dados sobre a sociedade que estavam disponíveis, mas também alterações na própria maneira de cada um desses campos levarem suas pesquisas, suas investigações. Tá? Eu não vou me demorar explicando cada um desses campos ou falando a sociogênese de cada um deles, mas eu também não ordenei eles de acordo com o aparecimento histórico deles. Eu apenas estou listando para vocês alguns desses movimentos. O primeiro que eu estou mais familiarizado é com a sociologia digital. A sociologia começou a perceber a importância e a relevância dos fenômenos digitais e também as transformações na própria prática do cientista social, certo? E hoje em dia é o campo da sociologia que eu me dedico. Só que, por outro lado, você tem também uma geografia digital. Né? Aqueles que aqui nessa live aqui, que já utilizaram mapa, né? Eu utilizei mapa de papel para poder aprender geografia. Né? É quase impossível. O Thiago está dando risada, mas é quase impossível você hoje em dia olhar um mapa de papel. Ninguém, por exemplo, ter um globo terrestre em casa, né? Aquele globo terrestre, para alguns jovens, era quase um presente, como tipo uma bicicleta, um videogame. Então, você queria ter um globo para você ver. Hoje em dia, com o Google Earth, você, né, ou o Google Maps, você praticamente não... Assim, o pessoal da geografia digital provavelmente não vai conseguir mais trabalhar sem a utilização dessas ferramentas, entendeu? Sem algum tipo de georreferenciamento das coisas. Mesmo a geografia humana, entendeu? Mais recentemente, você tem um pessoal da história digital, né, que tem também enfrentado muitos problemas quando eles perceberam que o processo de digitalização das fontes, né, hoje em dia você consegue acessar jornais, fotos, né, os repositórios digitais estão cada vez maiores, e isso tem colocado para os historiadores dificuldades, né, para lidar, por exemplo, aí eu escrevi um artigo com o professor Eric Brasil sobre isso, lidar, por exemplo, com o fato de que no momento que você pega uma fonte histórica, uma carta, uma foto e digitaliza, aquele material digital, ele passa por um processo de transformação, né?
ele perde as características que os químicos chamam de características organolépticas, né? Ou seja, ele perde a textura, o odor, né? E ele passa a ser somente digital. Isso causa implicações na forma do historiador trabalhar com a fonte. Mas não só isso. A partir do momento que você tem, e esse é um problema de todos eles, a partir do momento que você tem um volume de dados, né, muito grande, a prática das humanidades se torna a prática de pesquisa das humanidades se torna problemática. Tá? Uma coisa é você, por exemplo, analisar 10, 15, 20 entrevistas. Outra coisa é você trabalhar com colunas ou com material textual de 1.000, 2.000, 2 milhões de usuários. Certo? E isso coloca desafios que a gente vai tratar mais adiante. Você tem também o pessoal da economia digital, porque, assim como está acontecendo com a sociologia, o pessoal da economia, a grande parte das transações econômicas, hoje em dia, passam por meios digitais. Isso se torna, para o economista, um campo fértil para analisar esse processo de trocas e de perceber dinâmicas nisso tudo. Certo? Mas aí também, para o economista, coloca-se um problema. Ele vai ter que desenvolver ou vai ter que estar habilitado com determinadas ferramentas para poder tratar esse manancial de dados das trocas econômicas. Em 2011, a gente tem um manifesto que foi lançado chamado Manifesto da Ciência Social Computacional. Ou seja, um grupo de pesquisadores das ciências humanas com forte perfil quantitativista, né, lançou um manifesto dizendo que as ciências sociais precisava abraçar as mudanças tecnológicas e, sobretudo, as mudanças computacionais, né, como uma ferramenta válida para a análise da sociedade. Tá? Bem, essas diferentes áreas, sociologia, geografia, história, economia, ciência social computacional e outras que eu não mencionei aqui, elas todas assumem essa coisa do digital como uma mudança de paradigma. Tá certo? Tanto que, nos últimos anos, surgiu um campo que eu estou ingressando agora, que é o campo das humanidades digitais, que eu não falei aí. Certo? Foi o que aconteceu. Os diferentes pesquisadores que tinham alguma inclinação com métodos digitais ou métodos computacionais, eles perceberam que eles estavam enfrentando problemas comuns. Então, eles passaram a dialogar entre si e passaram a dialogar também com o pessoal de ciência computacional, né, ciência da computação, e o pessoal de estatística. Né? E eles começaram a perceber, olha, ao invés da gente tentar encontrar respostas em cada uma das nossas áreas específicas, por exemplo, eu ir para a sociologia, porque, de fato, o que acontece? Eu vou falar por mim da sociologia, né? Mas se o Eric tivesse aqui, ele falaria da história, que ele passa por isso também. Eu acho que todo mundo passa um pouco. Quando você começa a trabalhar com essas tecnologias dentro de sua área, você começa a ser olhado de uma forma diferente, entendeu? Não apenas porque os colegas não dominam essas ferramentas, mas porque muitas vezes os colegas acham que essas ferramentas ou elas não servem, ou elas são, às vezes, perigosas. Né? Já que eu não consigo dominá-las, elas acabam sendo perigosas. E, consequentemente, você que domina passa a ser o perigoso da história. Tá? Então, o pessoal das humanidades digitais começaram a trocas intelectuais, a encontros, que a ideia é reunir pesquisadores de diferentes correntes das humanidades que enfrentam problemas, que enfrentam dificuldades na pesquisa com métodos digitais e que, com esse compartilhamento de perspectivas, esse compartilhamento de trabalhos, eles conseguem avançar na pesquisa. Tá? Depois eu posso falar um pouco mais das humanidades. Mas vamos lá, da dataficação aos métodos digitais. Eu sempre faço essa provocação, né, de se é possível pesquisar os fenômenos digitais. Olha, a Thalita levantou a mão aí. Tiago. Thalita Baena. Diga, Thalita. Será que ela perguntou no chat, Fábio? A Thalita não está conseguindo ouvir.
Ah, ela não está conseguindo ouvir ou falar. Isso. Ah, vocês podem conversar com ele. Então, eu vou continuar. Isso. Então, uma pergunta que eu faço de provocação é se é possível pesquisar os fenômenos digitais sem o uso de métodos digitais. Tá? Eu sempre faço essa pergunta e, às vezes, a depender da plateia, eles respondem, concordam comigo ou discordam. Né? Bem, essa pergunta é um pouco capciosa, ela é uma armadilha nela, porque sim e não. Ou seja, obviamente que é possível você, por exemplo, fazer etnografias com pessoas que você poderia entrevistar ou fazer uma etnografia com pessoas que frequentam o Larribar, que foi o exemplo que eu dei, ou que utilizam o Instagram do Larribar. Né? Só que você teria um tipo de dado, uma face dos dados. Né? Outra coisa igualmente interessante e que poderia ser complementar aos seus dados seria se, além dessa pesquisa analógica tradicional de entrevistar as pessoas, de acompanhar as pessoas, se você pudesse utilizar esses dados digitais na sua própria pesquisa. Certo? Então, essa pergunta que eu faço de provocação não é para você escolher entre uma coisa e outra, mas, na verdade, para que você perceba o quanto a pesquisa analógica que vinha sendo feita e vem sendo feita até hoje, o quanto ela pode se beneficiar da pesquisa digital, da pesquisa por métodos digitais. Tá? Mas aí, obviamente, tem alguns desafios. Tá? Eu vou apresentá-los todos e depois, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente volta a cada um deles. Tá? Primeiro, os desafios dos dados digitais. O primeiro desafio é a questão da publicidade e da acessibilidade a esses dados. Né? Isso não é uma coisa simples. Por exemplo, no caso do Instagram, para fazer aquilo ali, alguém teve que desenvolver um que a gente chama de script, ou seja, através de uma linguagem de programação, a pessoa escreveu um conjunto de códigos, através dos quais esse código vai até o Instagram, né? Através do que a gente chama de API, vai até o Instagram, coleta aqueles dados lá e estrutura eles sob uma forma de tabela para que a gente possa utilizar. Qual é o problema? Geralmente essas plataformas elas não querem que a gente tenha acesso para isso, né? A esses dados. Por quê? Porque esses dados para elas são rentáveis. Tá? Por exemplo, eu não consigo saber, por mais que, por exemplo, a Uber tenha uma página em que ela oferece alguns CSVs e tal, mas eu não consigo saber, por exemplo, em tempo real, quais todas as corridas que estão sendo feitas em Salvador agora, de Uber. Né? Ou, por exemplo, todos os apartamentos que estão sendo alugados via Airbnb. Tá? Ou seja, para conseguir isso, eu preciso, por exemplo, ou criar um script, ou tentar, de alguma forma, hackear o próprio sistema da plataforma para conseguir obter esses dados. Tá? Então, a primeira dificuldade dos dados digitais é conseguir acessar esses dados. Tá certo? Muitos pesquisadores que precisam desses dados têm recorrido à terceirização. Ou seja, a gente vai lá, contrata um hacker ou contrata um programador, né? Você, menino, que domina, que sabe mexer nessas coisas de computador, né? Que as pessoas falam. Né? Você chama aquele menino que sabe mexer nas coisas de computador e o nerd, geralmente, que vai fazer o papel de fazer a extração. Mas aí o nerd traz problemas para a gente, Thiago. Quer ver o primeiro? Pode ser que o nerd, por ele não ser da área de ciências sociais, os critérios que ele vai utilizar, por exemplo, para criar a base de dados, são critérios que ele julga que são importantes. Mas tecnológicos, né? Critérios tecnológicos, critérios a partir da sua área, mas pode ser que para o pessoal das ciências sociais, aquela tabela, aquela característica ali que você achou, não, isso não importa, não tem nada aí, não, seja mais importante, entendeu? Então, o que acontece na terceirização? Você está terceirizando uma etapa da sua pesquisa. Tá? Terceiro desafio, o problema da evocação versus coleta. Tá? Isso é um problema, sobretudo, das redes sociais digitais, em que as pessoas... Uma coisa é você construir um questionário para fazer uma pesquisa sobre aborto, por exemplo, ou percepções sobre aborto. Tá? Você monta o questionário, aquele questionário foi feito para isso, né? Aquela ferramenta ali.
outra coisa diferente é você coletar tweets ou coletar posts do Facebook ou postagens do Instagram sobre aborto. Por quê? Porque aquelas pessoas ali, elas não são... Você não está perguntando a elas, né? Ou seja, você não está evocando a resposta delas sobre um determinado tema. Você está coletando ali um aspecto do comportamento delas que ela quer que seja público, né? Ou ela quer tornar público aquilo. Então, isso muda, isso precisa estar presente na grande maioria das pesquisas em ciências sociais que estão trabalhando com dados digitais, e isso precisa estar muito bem claro e descrito. Tá? Outro problema, hoje eu só vou falar de problema, né? Mais dos desafios aqui. O desafio da representatividade, né? Por exemplo, isso fica bem claro, por exemplo, quando você faz pesquisa eleitoral no Twitter, né? De que maneira as pesquisas que você está fazendo no Twitter, né, seja sobre pesquisa eleitoral, interesse de voto, ou sobre alguma opinião, sobre alguma temática específica, de que maneira aquilo que você está coletando aí pode ser extrapolado para a sociedade, certo? Então, aí você já tem um problema. É isso que eu estou tentando falar com o problema da representatividade. Ou seja, essas redes sociais digitais, elas são uma parte da sociedade, mas elas não são homólogas ao comportamento em sociedade. Ou seja, é preciso aquele que está coletando os dados, aquele que está fazendo a pesquisa, fazer todo um processo de mediação entre os dados e até onde você pode ir com eles. Tá? Outro aspecto, o problema é as características que eles chamam de Big Data, né? Ou seja, dados em grande volume, em grande velocidade, em grande variedade. Quem é o cientista social formado pela Universidade Brasileira, as universidades federais brasileiras, que, durante a sua grade de ciências sociais, mesmo aqueles que têm disciplina de métodos, está habilitado a tratar com esse tipo de dado? Né? Praticamente nenhum, certo? Porque são assim, tanto as ferramentas que a gente aprende na universidade, elas não são aptas para tratar esse volume de dados, quanto a gente tem uma coisa mais grave, a gente não tem a imaginação sociológica da gente não foi treinada para lidar com grande volume de dados, né? Foi treinada para lidar com pequenos casos, tá? Por exemplo, as grandes cidades e a vida do espírito que Simmel fala, as grandes cidades que Simmel fala eram, salvo engano, de 100 mil habitantes, né? Eu acho. Posso estar com... Ou seja, mas eram poucos habitantes. Como é que a gente vai imaginar uma grande cidade, essas megalópolis, como São Paulo, como Nova York? Ou seja, se você quando você tem dados sobre essas dinâmicas sociais com esse grande volume, a dificuldade não é só técnica, não, entendeu? Você dominar uma ferramenta que consiga tratar essa base de dados, se você tem uma capacidade de armazenamento, você precisa também... como é que você vai pensar sociologicamente isso, entende? Ou seja, a gente precisa de uma nova sociologia para lidar com isso. Tá? E, por fim, dos desafios dos dados digitais, essa coisa de que não há isocronia. Isso parece difícil, essa palavra, né? Mas é o seguinte, uma coisa é as pessoas se relacionando lá fora, agora, em tempo real, e deixando seus rastros digitais. Pegando Uber, fazendo login, postando no Instagram. Outra coisa, outro tempo diferente, né, é o momento que o cientista social vai se debruçar sobre esse material para produzir conhecimento. Tá? O que é que eu quero dizer? Existe um perigo muito grande de você achar que coletar dados em tempo real, né, saber como as pessoas estão agindo agora, e é possível, né, através de câmeras, através de microfones, através dos logins, através dos metadados, né, parece que, pronto, o trabalho sociológico parece que ele se esgota somente nessa captação em tempo real. Mas não. No momento que a gente está numa captação em tempo real, é como se o trabalho sociológico tendesse ao infinito. Você acaba ficando paralisado. Tá? Ou seja, não dá para a gente fazer sociologia de tempo real. Entende? Ou seja, as pessoas estão vivendo isso lá, eu estou coletando esse material, mas é preciso um tempo de maturação.
que é outro, que a gente não consegue responder essas demandas, né? Eu estou dizendo isso é que não dá para o cientista social querer se aventurar a ser, por exemplo, a trabalhar, por exemplo, com marketing ou coisas do tipo, entende? No sentido de querer trabalhar em tempo real, analisar as coisas em tempo real. Vou dar um exemplo que talvez fique mais claro. Por exemplo, é possível agora saber... tem um aplicativo agora do governo do estado, você consegue saber o preço do leite que está sendo vendido agora em quase todos os estabelecimentos de Salvador. Tá? Ou seja, para um economista, isso é um prato cheio. Eu tô conseguindo saber em tempo real o valor de uma determinada mercadoria. Só que uma coisa é você ter acesso a esse dado, outra coisa é você produzir uma teoria econômica para explicar esse processo de troca, né? E essa variação de preços pelo qual o leite está passando, né? Depois eu posso voltar a essa coisa da isocronia. A Vanessa Abreu Dias levantou a mão aí. Diga, Vanessa. Vanessa, seu microfone já está aberto. Se quiser, não sei se é uma dúvida ou uma pergunta que você quer fazer. Vanessa? Nada? Bom. Não escuto você. Vou seguir, viu, Vanessa? Coloca a pergunta no chat. Qualquer coisa, levanta, ou põe no chat ou levanta a mão de novo, ok? Ah, ela falou que está sem microfone aqui, ó. Ah, então coloca a pergunta aí que eu dou uma olhada. Bem, continuo? Não, ela está aqui perguntando, onde é que entra a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nessas situações que você falou? A LGPD, né? A famosa LGPD. Veja só, eu não sou especialista na LGPD, tá? Mas o meu propósito hoje aqui é muito mais apresentar o panorama dos problemas, mas eu não vou entrar muito na questão política, obviamente, importantíssima desses dados, tá? Existem grupos que eu faço parte e que estão discutindo muito isso, por exemplo, agora, por conta da pandemia, né? Escancarou-se o que a gente chama um certo solucionismo tecnológico, né? De achar que acessar os dados pessoais de localização em massa das pessoas resolveria ou poderia ajudar a minorar o problema da infecção, da contaminação, certo? Obviamente que esse talvez, digamos que a dataficação é a face teórica do debate, né? A face política, né? Igualmente importante da dataficação é o problema da privacidade, certo? Porque essa dataficação, obviamente, ela é utilizada para fins comerciais, claramente, mas, sobretudo, ela é utilizada para fins políticos, né? Retomando aqui todas as proposições de Michel Foucault, né? Elas são utilizadas para estabelecer controle, né? Gestão e dominação das pessoas, tá? Mas esse é um campo do debate político da dataficação que eu não posso adentrar agora, certo? Aí, no final, a gente volta para ele. Alguém riscou alguma coisa aí, não sei como, né? Mas vamos lá. Bem, o desafio das ferramentas digitais, né? Isso aqui está relacionado com o desafio dos dados, que é o desafio do acesso. Então, qual é o problema, a dificuldade hoje para a gente, para nós das ciências humanas? Primeiro, de que maneira você vai coletar e extrair esses dados, tá? Hoje em dia, ainda é raro, mas está se tornando raro, eu falo nas ciências humanas, né? Mas está se tornando cada vez mais popular ferramentas de raspagem de dados ou web scraping ou de mineração de dados. Só que essas ferramentas, elas exigem do pesquisador, e eu vou falar mais adiante, um certo letramento digital. Ou seja, para utilizar essas ferramentas, para coletar dados digitais, para fazer pesquisa em humanidades, inevitavelmente nós das ciências humanas vamos ter que dominar algum tipo de linguagem de programação, tá? Sempre no final das apresentações eu faço uma profissão de fé sobre linguagem de programação. Não vou fazer agora, vou fazer lá no final, tá? Bem, o outro desafio que eu já tinha meio que falado anteriormente
é de estabelecermos uma articulação entre analógico e digital. Tá? Eu vou repetir mais uma vez para os meus colegas. Eu não quero que a sociologia toda acabe e a sociologia passe a ser somente digital. Eu não quero que a pesquisa analógica, né, que as entrevistas em profundidade, que as etnografias muito bem feitas terminem e a gente passe a fazer só pesquisa digital. Não é isso. O que a sociologia digital diz, e que eu repito o tempo inteiro, que a gente tem que fazer uma articulação entre a pesquisa analógica, né, e a pesquisa digital. Por exemplo, uma entrevista em profundidade com muitos sujeitos, né, gera uma quantidade de dados muito grande. Tá? Aquele que já fez... Eu já trabalhei fazendo transcrição. São muitas páginas. Se você tiver, por exemplo, um software de análise qualitativa de dados para poder sistematizar isso, né, fazer o processo de tagueamento das categorias, isso vai ajudar na sua própria pesquisa. Tá? Bem, outro desafio, qual e quant, né? Esse desafio é grave. Porque o que acontece? A partir do momento que você passa a utilizar as ferramentas digitais, por exemplo, linguagem de programação, isso habilita você a fazer tratamentos automatizados de texto, né? Ou classificações automatizadas de imagem. A gente pode estar diante de uma reedição de uma oposição entre pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Em que sentido? No sentido que a gente pode passar a ter um aumento de análises automatizadas em detrimento de análises interpretativas, entende? Ou seja, aqueles que trabalham com grandes volumes de texto sabem, não tem como a gente pegar 2 milhões de twitters e analisar Twitter por Twitter. É possível. Mas o tempo que você vai levar com isso, analisando cada Twitter, né, pensando o Twitter aqui como um ato de fala, né, um ato de comunicação, você não vai conseguir ter tempo para fazer isso. Né? Então, obviamente que essas análises automatizadas, né, e que elas não pense que elas são mágicas, mas também elas não são mágicas, mas também não são completamente falhas, ou seja, tem coisa ali, ou seja, tem sociologia, ela produz coisas que dá para a gente articular em termos sociológicos, tá? Mas eu acho que aqueles que trabalham com análise interpretativa, né, com aquela leitura calma, tal, nós precisamos nos apoderar dessas ferramentas automatizadas de análise, sobretudo de texto, para a gente saber até onde a gente pode ir com essas ferramentas. Tá? Não é rejeitá-las, achar que isso é coisa de computador, não serve para nada. Tudo isso nos leva ao problema que eu falei anteriormente, o problema do letramento digital. Tá? Eu vou fazer logo minha profissão de fé aqui, porque tem a ver com esse letramento digital. Vocês que estão jovens ainda, estão na graduação, estão aqui nos escutando, aprendam urgentemente alguma linguagem de programação, qualquer que seja ela. Se puder ser Python, R, Julia, ou sei lá, aprendam, porque daqui a pouco tempo, quem não dominar essas ferramentas vai ser como você não falar um outro idioma. Né? Você consegue fazer ciências sociais só em português? Consegue. Tá? Mas a produção intelectual hoje, né, felizmente ou infelizmente, a sua maioria está em inglês. Então, você vai conseguir fazer muito mais coisas se você souber inglês e você vai conseguir fazer muito mais coisas se você dominar alguma linguagem de programação. Tá? Qual é o problema, o desafio do letramento digital? Que grande parte dos docentes não tem um letramento digital baixo, eu estou falando das humanidades, né? E, consequentemente, as graduações não estão preparadas para lidar com isso. Eu vou acelerar um pouco. O problema das caixas pretas, né? Quando você utiliza uma linguagem, quando você utiliza um software, né? Você precisa saber o que está acontecendo ali dentro. Tá? Se você, por exemplo, eu utilizava muito um aplicativo, ainda utilizo um aplicativo de análise qualitativa de dados, que é um software proprietário, ou seja, não tem um acesso ao código, à linguagem de programação do aplicativo. O que é que pode acontecer? Esse aplicativo pode ter erros, ele pode ter vieses, ele pode ter problemas, bugs, que podem comprometer suas análises.
Então, se você vai utilizar algum tipo de ferramenta digital, é importante que você saiba como essa ferramenta digital funciona por dentro, né? E o último tópico de realidade virtual aumentada, porque agora eu tô começando a me debruçar sobre isso, mas eu não vou falar muito sobre isso agora, mas assim, acreditem, não sei se vocês já experimentaram algum tipo de óculos de realidade virtual. Tá? As ciências sociais vai se modificar completamente quando essas tecnologias passarem a ser popularizadas. Tá? Mas vamos lá. Bem, os resultados já estou concluindo. Tá? Primeiro, nós temos dilemas em termos dos resultados. Nós temos dilemas éticos. Né? Vou citar um exemplo para falar de um dilema ético. Imagine que você está fazendo uma pesquisa em um grupo, em determinados grupos de redes sociais, grupos políticos, e você vai utilizar, você está nesse grupo com uma outra identidade, né? Por exemplo. Esqueci o termo, tem um termo em inglês para isso, acho que é luring, né? Você está utilizando uma outra identidade dentro desses grupos. Isso coloca você diante de um dilema ético. Tá? Outra coisa, imagine que você está fazendo raspagem de dados ou de twitters de determinados usuários, e esses usuários não sabem, ou assim, nenhum deles preencheu um termo de consentimento esclarecido, né? Ou de consentimento informado, de que os dados deles vão ser utilizados. Isso se torna um dilema ético. Tá? Então, essas e muitas outras questões, não, por exemplo, raspagem de dados. A maioria dos sites dizem assim, ó, não queremos você raspando dados aqui. Vocês não queremos robôs aqui raspando nossos dados. No entanto, os pesquisadores têm utilizado raspagem de dados. Então, isso coloca determinados dilemas éticos que as ciências sociais vai ter que avançar para saber como é que vai incorporar essas coisas ou como é que vai resolver esses problemas. Tá? Outro desafio. A partir desses dados, qual é a nossa capacidade pública de nós intervirmos nos debates, né, ou instruirmos os autores em disputa? Tá? A gente passa a ter a ideia, né, fica parecendo que as pesquisas de agora elas vão promover uma capacidade pública maior do cientista social. Eu não sei, é uma pergunta, isso está em aberto. Né? A gente tem uma visibilidade maior hoje, ou seja, o cientista social hoje, por exemplo, ele consegue falar, né? Consegue ter um blog, consegue ter uma página, consegue falar nas redes sociais digitais, ele consegue ter uma visibilidade maior, mas eu não sei se essa maior visibilidade, entre aspas, né, significa realmente uma capacidade pública da gente intervir nos debates. Tá? Leonardo, diga. Desculpa te interromper aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que a Lara quer fazer uma pergunta. Lara, diga, Lara. Pode desabilitar o seu... Já desabilitei já. É que essa questão da realidade virtual, ela é tão... Tudo bem? Só pergunta. Tudo bem, Lara? Tudo bem. Fala de onde? Minas Gerais. Ah, que ótimo. Claro. A questão da realidade virtual, ela é tão atual, mas tão atual que na minha faculdade mesmo, os alunos de medicina e enfermagem, eles têm acesso a uma sala dentro da faculdade que ela tem a área da realidade virtual para poder, tipo, olhar os vasos do coração, cada parte de cada órgão no corpo. Então, tipo, eles usam a realidade virtual para isso. Sim. Eu estou começando a fazer testes agora com o óculos Rift S. É uma coisa impressionante. Por exemplo, você experimentar o Google Earth e você, com óculos, você se transporta para qualquer lugar do mundo, né? E a sensação... Eu estudei muito na minha graduação Merleau-Ponty e Sociologia da Saúde. Então, essa coisa da corporeidade, né? É impressionante como a corporeidade, por exemplo, quando você está jogando uma coisa, você consegue jogar coisas, ela se altera, você sente mesmo. É uma coisa muito, muito, muito impactante. Tá? Eu acho, assim, por exemplo, há muitos anos atrás eu utilizava uma plataforma, não sei, é uma plataforma velha, não sei se você, provavelmente você não vai conhecer, chamava Second Life. Eu gostava muito de Second Life, muito. E assim, eu tinha aulas no Second, eu tive aula de francês no Second Life, por exemplo. Tinha uma ilha chamada Ilha da Educação, né? Em que você ia lá, tinha um professor, tinha slide, tinha tudo. Eu acho que em coisa de 10 anos, porque são muito caros os óculos, mas em coisa de 10 anos,
a popularização dessas tecnologias vão alterar completamente a maneira da gente até ir para as aulas, né? Não estou dizendo que as aulas vão ser substituídas, pelo amor de Deus, mas isso pode acontecer. Deixa eu aproveitar, então, Leonardo, fazer uma outra pergunta aqui, da Jéssica Queiroz Barreto. Há algum projeto, né, que você conheça para que as instituições acrescentem disciplinas específicas de metodologias digitais em cursos de graduação e pós, né, para que as pessoas sejam ou recebam talvez esse letramento digital aí para poder aproveitar, né, essas técnicas para melhorar ou expandir as suas pesquisas? Olha, na graduação de outros lugares não, né? No meu caso específico, por exemplo, eu não dou aula para ciências sociais, eu dou aula com bacharelado interdisciplinar em ciência, tecnologia e inovação. Dentro desse BI, em ciência, tecnologia e inovação, eu criei uma disciplina chamada ferramentas digitais para pesquisa acadêmica, né? Em que o estudante aprende, entre outras coisas, por exemplo, ferramenta de gestão bibliográfica, Zotero, né? Ou seja, eu digo a eles, ninguém vai chegar no segundo... Essa disciplina já pode pegar a partir do segundo semestre. Ninguém vai fazer referência bibliográfica na mão. Você vai utilizar uma ferramenta de gestão de referência bibliográfica. Tá? Depois do Zotero, eu ensino algumas ferramentas de análise qualitativa de dados, só que não para pesquisa, mas para a graduação. Ou seja, o cara vai ler um texto, a pessoa vai poder, o estudante, né, vai poder ler o texto dentro desse aplicativo de análise qualitativa de dados e fazer o fichamento ali dentro mesmo. Tá? Ou seja, é mais uma coisa para dinamizar a aula. E, por último, eu ensino a ele o básico do básico do básico da linguagem R de programação. Certo? Então, o que acontece? Ele sai dessa disciplina de ferramentas digitais sabendo uma ferramenta de gestão bibliográfica, uma ferramenta de análise qualitativa de dados e uma ferramenta de uma linguagem de programação que serve para praticamente tudo, tá? Que é a linguagem R. Nas ciências sociais, eu desconheço alguma disciplina. Depois, se alguém tiver algum professor aí que tiver, pode falar. E na pós-graduação, que eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA, eu tenho uma disciplina chamada Sociologia Digital. Só que, assim, surpreendentemente, os estudantes de Ciências Sociais, elas não aparecem na disciplina. A disciplina vem mais do pessoal de comunicação, né? Os estudantes de Ciências Sociais são raros, geralmente só meus orientantes que fazem. Tá? Então, de uma maneira geral, eu não sei. Isso deveria ser discutido em cada graduação para saber de que maneira a gente pode avançar. Tá certo? Eu falo sobre isso um pouco mais depois. Bem, em termos dos resultados, a gente precisa avaliar os efeitos das diferentes arquiteturas algorítmicas. Tá? Cada plataforma que você for estudar, coletar dados, ela vai condicionar a maneira como esses dados são produzidos. Então, você precisa estar atento a isso, tá certo? E eu sempre coloco essa deixa aqui, né? Uma vez um físico estava na plateia me perguntou quais são as dimensões da experiência que escapam à dataficação, né? Mas assim, a gente não pode deixar de atentar, né? Apenas os limites, né? Assim, existem aspectos do nosso comportamento, ou da nossa experiência em sociedade que não são dataficáveis, tá? E então a gente precisa ter cuidado com essa dataficação, porque muitas vezes elas mostram apenas aquilo que é passível de ser dataficado, mas existem coisas naquele mesmo comportamento meu de sair de casa, eu estou sendo filmado ali, né? O GPS está dando minha localização. Só que existem aspectos outros ali do meu comportamento que escapam a essa multiplicidade de sensores. E o cientista social que trabalha com dados digitais precisa estar sensível a isto. Tá? Bem, só para encerrar rapidamente, o fetichismo, né? Rapidinho. Fetichismo dos dados, dos métodos e dos resultados. Primeiro, coletar mais dados não é garantia de uma pesquisa melhor. Utilizar milhões de ferramentas digitais não garante que você vai fazer uma pesquisa melhor, mais científica. Tá? E os resultados das pesquisas digitais não são necessariamente melhores que os resultados de uma pesquisa analógica. Né? Sobre esse último, eu vou dar um exemplo. Existe uma pesquisa
do Adorno, da Escola de Frankfurt, um livro chamado As Estrelas Descem à Terra, em que ele fez uma análise, acho que de apenas um mês, dos horóscopos de 2 jornais americanos. Apenas um mês. Ou seja, uma base de dados minúscula, né? Mas, apesar disso, a capacidade analítica dele, de, a partir da descrição do horóscopo, né, fazer um contraponto sobre o funcionamento daquela sociedade, das relações econômicas, né, é uma coisa impressionante. Então, não adianta, sem o esforço teórico, sem o debate criterioso, só os dados, os métodos, não garantem um bom resultado de pesquisa. Tá? Não é mágica, é trabalho duro. Certo? Bem, isso aí eu acho que toca um pouco no que foi perguntado sobre o que é que a gente deve fazer em relação aos métodos digitais. Tá? Eu uso essa metáfora de andar de bicicleta. Primeiro, a gente tem que perceber a utilidade. Imagine que você nunca viu a bicicleta, nunca viu. Né? Primeiro, você tem que perceber a utilidade da bicicleta, para que ela serve. Tá? Então, o primeiro passo é, falando, você vê, essa bicicleta serve ou para passear, ou para brincar com os colegas, ou para algum trabalho. Né? Então, a partir do momento que você percebe que aquilo pode ser útil, você sente vontade de querer aprender. Né? E aí, quando você vai aprender bicicleta, aqueles que aprenderam, eu aprendi a andar de bicicleta mais tarde, né? Então, sem rodinha. Então, assim, é muito difícil o aprendizado inicial. Eu caí, né? Várias vezes, eu me machuquei, né? Então, é complicado. Só que a partir do momento que você aprende a usar a bicicleta, a andar de bicicleta, você começa a se especializar, vai se aperfeiçoando, né? Você começa você não precisa mais andar daquele jeito, né? Com medo, você já consegue falar com alguém segurando o guidão, você já consegue carregar alguém, ou botar alguém, né? Transportar alguém, e você vai aperfeiçoando seu uso, né? E aí, você, aos poucos, a partir do momento que você aperfeiçoa seu uso, você quer fazer alguma coisa específica, por exemplo, eu quero carregar, fazer minha mudança com a bicicleta, ou quero levar 3 pessoas na minha bicicleta. Você precisa de uma bicicleta especial. Você precisa de uma bicicleta com alguns aparatos, você precisa de uma bicicleta mais reforçada. Ou seja, se você vai utilizar a bicicleta para subir montanha, você vai precisar de uma mountain bike. Né? Então, você começa a buscar ferramentas mais específicas para o tipo de uso que você quer fazer. Por fim, pode acontecer de você se deparar com uma situação, né, que nenhuma bicicleta disponível, nenhuma ferramenta disponível seja útil. Então, você vai precisar criar a sua própria bicicleta. Né? Você vai poder elaborar uma bicicleta que sirva especificamente para aquele fim que você quer utilizar. Então, esses mesmos 5 passos, a gente pode aplicar os métodos digitais. Primeiro vem aquela fase, a fase quase de catequese. Eu preciso seduzir os estudantes de ciências sociais para que eles percebam que aquelas tecnologias servem para alguma coisa. Percepção da utilidade. Depois eu começo dando cursos iniciais a eles, cursos básicos de introdutórios, né, em determinadas ferramentas. Eles aprendem. Rapidamente eles aperfeiçoam o uso da ferramenta. E eles começam a buscar ferramentas específicas para pesquisas específicas. Eles vão diversificando o leque de ferramentas, especializando ferramentas. Por fim, tem aqueles estudantes ou aqueles pesquisadores que dizem assim, olha, a única forma de eu fazer essa pesquisa específica que eu quero é criar minha própria ferramenta. Né? É o momento que você vai, aí isso, obviamente, que isso vai demandar um letramento digital, uma equipe de trabalho, para que você possa, a partir de linguagem de programação, criar suas ferramentas de pesquisa. Tá? Bem, essas são as referências que eu utilizei. Eu queria agradecer a você, queria agradecer mais uma vez. Eu só coloquei o professor Israel, mas a professora Daniele, ao Tiago, ao Tárcio, que é um doutorando de engenharia, que trabalha comigo, que ele me ajudou a fazer o script em R para o Larribá, que eu fiz. E a Beatriz Mills, eu garfei lá dentro do GitHub, eu fiz um fork, né? Eu garfei a apresentação dela e modifiquei para conseguir apresentar para vocês. Tá bom? Meu contato está aí. Podemos abrir para os participantes fazerem perguntas. Obrigado, gente.
Professor Leonardo, muito obrigado, parabéns, assim, muito interessante mesmo, ainda mais eu que sou da área de tecnologia. Eu talvez esteja fazendo um caminho contrário, né, que é o caminho da tecnologia para uma coisa um pouco mais social, a parte de pesquisa, de repositórios digitais e tal. Só fazer um comentário aqui. Deixa eu ver aqui. O Alisson falou que na UEPG trabalhamos no programa de pós-graduação em Ciências Sociais com um app Iramutec. O Iramutec. Em representações sociais. Eu já tentei, eu já usei o Iramutec. O problema do Iramutec é que ele só trabalha com TXT, entendeu? Arquivo de texto no formato TXT, e você precisa fazer um monte de configuração no TXT para ele funcionar. Mas é uma boa alternativa porque ele utiliza a linguagem R por trás, tá? Perfeito. Então, o Iramutec é legal e é gratuito. Olha, tem muita coisa aqui. Temos uma outra pergunta aqui da Roberta Cristina. Certo. Minha pergunta é em torno dos aspectos éticos da evocação e da coleta. Eu estou lendo aqui. Perfeito. Vai lá. Para os participantes de questionários, no caso da raspagem de dados... Pois Roberta Cristina, obrigado pela pergunta. Professor, desculpa, seria interessante fazer a leitura da pergunta, porque vai ficar gravado, né? E aí... tudo bem. Eu faço, então. Obrigada. Ela diz, boa tarde, Leonardo. Minha pergunta é em torno dos aspectos éticos da evocação e da coleta. Na ciência da informação, ciência social aplicada, costumamos utilizar, em pesquisas qualitativas, o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Para os participantes de questionários, entrevistas, protocolos verbais, etc. No caso da raspagem dos dados, /coletas automáticas das redes sociais, por exemplo, como fica essa questão? Os participantes não precisam autorizar a concessão dos dados pessoais para a pesquisa? Pois Roberta, obrigado pela pergunta. Por isso que eu falei que é um dilema ético, né? Assim, a ciência social, o mundo social, ele avança sempre mais rápido do que os instrumentos intelectuais que a gente constrói para entendê-los, para entender o mundo. Então, o que acontece? A gente não avançou ainda a ponto a ciência social não avançou ainda a ponto de tratar isso. Mas é um problema importantíssimo. A quantidade, às vezes eu vejo dissertações e teses que utilizam de dados de redes sociais que citam as pessoas, os usuários, né? Eu mesmo citei aí, se você for perceber. Tinha o nome dos usuários ali do Larribá, tá? Tudo bem que não era um tema, vamos dizer assim, sensível. Mas eu vou te dar um exemplo, Roberto. Imagine que você participa de um grupo, de um determinado grupo político, e você está ali pesquisando, mas, no entanto, você está ocultando sua identidade ali. Tá? Isso é um problema ético. Você deveria dizer a todo mundo, eu estou aqui como pesquisador. Né? O problema é que se você disser que está ali como pesquisador, você não apenas... Não é nem que altera, você não é permitido estar ali, que eles não, pesquisadores, ou a sua participação nesse grupo pode colocar a sua vida em risco. Ou alterar o comportamento das outras pessoas, né? Entendo eu. Mas a alteração do comportamento é inevitável, sabe, Tiago? Não tem jeito, entendeu? A sua presença em algum lugar, né? Obviamente, como pesquisador ou não, já causa algum tipo de alteração. Mas eu falo assim, a revelação da sua identidade lá pode impedir que você faça a pesquisa primeiro, ou pode representar um perigo para você. Eu vou só dar um outro exemplo, né? Eu escrevi um artigo sobre 30 anos das pautas, 30 anos das matérias jornalísticas sobre o presidente Jair Bolsonaro na mídia impressa. Eu utilizei o Jornal do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Eu encontrei na carta ao leitor de 20 anos atrás, da década de 90, 20 anos atrás, eu encontrei uma carta ao leitor de uma pessoa, né, apoiando o então deputado. Na época ele era deputado ou vereador, eu não me recordo. E eu queria fazer a citação, porque o argumento que ele utilizou para defender o comportamento do deputado foi muito significativo, isso há 20 anos atrás. Né? E aí eu tive um dilema, isso é uma carta ao leitor. Cito ou não o nome dessa carta? Essa carta
Isso para não falar de ferramentas digitais, ou seja, a carta estava lá no jornal, né? A pessoa colocou aquilo ali. O problema de você, assim, eu não tenho a resposta, mas assim, o problema de você colocar o nome da pessoa ali é perigoso porque em 20 anos muita coisa acontece, né? Eu não sei se vocês lembram do episódio, existia um programa na TV Manchete, não sei se vocês lembram, chamado Documento Especial, em que eles entrevistavam uma moça o pessoal que ia para a praia no Rio de Janeiro, para a praia no Rio de Janeiro. E eles entrevistavam o pessoal da Barra, da Tijuca. O que é que eles achavam daquelas pessoas das comunidades do Rio de Janeiro virem para a praia. E uma das pessoas entrevistadas faz uma declaração dizendo que ela vem na praia, na Barra, porque colocaram uns ônibus horrorosos, né, que saem umas pessoas completamente horríveis lá de dentro. E esse vídeo reapareceu agora, há pouco tempo atrás, entendeu? Não sei quantos anos depois, décadas depois. E, assim, a pessoa veio a público e disse assim, olha, eu era um adolescente, eu mudei completamente, né? Assim. E fazer uma utilização política disso hoje, como se fosse há tempos atrás, é problemático, tá? Mas, obviamente, que a pergunta que você me fez vai nas redes sociais digitais que são agora, né? Bem, eu vou dizer a você o que é que eu faço. Eu tento evitar ao máximo colocar o nome de usuários, tá certo? Mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa sobre bots, né, sobre robozinhos no Twitter, é inevitável, você vai ter que utilizar o nome do usuário, né, ali, certo? De fato, Roberta, eu realmente não tenho posicionamento sobre isso, não tenho uma resposta pronta para isso, mas estou ansioso que a gente consiga avançar e resolver esse problema, né? Porque tem muita pesquisa sendo feita com esses dados. O professor Fábio está aqui até colocando que uma das questões a serem abordadas nessa situação é se a postagem é pública, né? É pública, E isso já te daria talvez não seria necessário. Fábio, citação, muita né? gente faz isso, mas na verdade o que acontece? Você está assumindo, olha o que está acontecendo, você está assumindo de tabela os termos do usuário da rede social, né? Ou seja, quando eu estou tweetando, eu estou autorizando que as pessoas que estão naquela rede vejam o meu Twitter. Eu não necessariamente autorizei que um pescador, olha, boto falha, né? Que um pesquisador, eu ia falar pescador, falei pescador, meu analista vai ver esse vídeo, né? Que um pesquisador pegue esse Twitter meu, que eu coloquei lá no Twitter, e utilize como pesquisa. Eu não autorizei. Então, isso pode se tornar um problema, tá? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, né? Ali o Diego botou um comentário ali, né? Desde o grupo Imago e Humanidades Digitais da UFPE, cumprimento os colegas, né? Conversa importante e urgente para que pratiquemos o protagonismo das necessárias transformações no ensino-aprendizagem universitária. Hoje, minha maior dificuldade é articular colegas de diferentes áreas para pensar, planejar e executar o projeto que integre saberes e práticas acadêmicos científicas, incluindo as instituições memoriais. Dificuldade aí da multidisciplinaridade, você conseguir juntar uma turma grande, né? Entendi. É muito difícil. É muito difícil, mas o que acontece? É difícil encontrar gente, mas todas as pessoas que estão das humanidades que estão trabalhando com métodos digitais estão angustiadas, querendo procurar pessoas, né? E o que acontece? Uma coisa que eu aprendi com os programadores, né? Nas ciências sociais, geralmente, nós somos muito... Israel sabe disso. É um trabalho muito solitário, né, Israel? A gente faz muito sozinho uma coisa. E, a partir do momento que eu passei a trabalhar com tecnologias digitais, eu percebi o quanto que o trabalho com tecnologia, sobretudo com linguagem de programação, de sistemas, criação, é colaborativo. Ninguém faz sozinho. Você só faz com grupos, com pessoas. Então, isso modificou um pouco a forma de eu trabalhar nas ciências sociais, né? Que é uma forma muito colaborativa. Então, eu tento fazer parcerias, tento entrar em contato com as pessoas e tal, mas tudo está começando ainda, né? Nem todos... nem todos acordaram ainda.
para isso, né? Aí, Vinícius fala aqui, parabéns, professor Leonardo, obrigado. Sou analista de TI da UFSCar, graduado especialista em computação com mestrado em ciência da informação. Olha aí, gostei muito da palestra, me trouxe ideias para o projeto de doutorado. Que massa, Vinícius. Qualquer coisa, tem os contatos aqui do Lab HD e os meus contatos também. Essa apresentação a gente colocou no início o link, eu pediria, Israel, se você puder colocar novamente para quem chegou depois. Agora de novo no final. A gente coloca no final, essa apresentação vai ficar online lá no GitHub. Isso, vai ficar também, a gravação vai ficar disponível, né? E aí, Daniele, aproveitar para te pedir para você, de repente, pegar o link dessa apresentação e colocar também como se fosse a descrição do vídeo, né? Lá no canal do YouTube da Rede Norte, né? Para deixar disponível aí para as pessoas poderem acessar também. Né? Eu acho que não tem... Pensei que Israel e Daniele iam me perguntar alguma coisa. Eu estava com medo dessas perguntas. Mas não se sinta obrigada, não, Daniele. Não, Léo. Mas assim, eu acho que o trabalho assim já tem se ampliado bastante, né? Porque eu tenho visto que já tem muitas redes de humanidades digitais, né? Laboratórios, projetos que têm sido criados assim, né? Não só em nível nacional, mas assim na América Latina, né? Até pelo Twitter mesmo a gente já acompanha algumas movimentações nesse sentido, né? Alguns laboratórios sendo criados. Eu queria que você comentasse mais ou menos. Olha, é impressionante. Existe uma lista de e-mails de humanidades digitais, Digital Humanities, que eu recebo coisas o dia inteiro. Ou seja, o número de laboratórios de humanidades digitais na Europa e nos Estados Unidos está crescendo exponencialmente, né? E eu acho que aqui no Brasil a coisa ainda está lenta, ainda está engateando, né? A coisa é tão importante, eu não sei se eu vou conseguir abrir. Acabou abrindo meu... É tão relevante, eu imagino que vocês estão vendo aí meu Twitter, estão vendo? Sim. A coisa é tão importante e urgente que nós criamos um pequeno bot que também trabalha no... Deixa eu botar o perfil dele aqui para vocês conhecerem. Nós criamos o bot das humanidades digitais do Lab HD UFBA, né? O nome dele é Roy. Que ele retuita coleta e retuita, e curte e retuita todos os tweets que aparecem o termo digital history, história digital, sociologia digital, humanidades digitais e todas as variações. Ou seja, e ele gera um CSV a partir disso, né? Gera uma pequena base de dados. Ou seja, a quantidade de material que tem sido disponibilizado, né? A quantidade de eventos, de livros, de artigos e de grupos de pesquisa em humanidades digitais fora do país é muito grande, né? E eu acho que nós estamos ainda começando aqui, né? Eu sei que tem um grupo de humanidades digitais, o primeiro deles foi lá na USP, com o pessoal da área de letras ou de literatura, tá? Agora tem o da UFBA. Eu não sei se tem outros grupos, eu ainda não conheço outros grupos. Obviamente que tem grupos que trabalham com humanidades digitais, mas que o nome não é humanidades digitais, ou seja, o rótulo, tá? Mas laboratórios específicos de humanidades digitais eu não conheço. Aqui foi só para mostrar o bot, para assim, a quantidade de coisas que assim, esse trabalho desse bot assim não para, porque a produção em humanidades digitais é muito grande, tá? Mas a Daniela ia falar alguma coisa. Eu ia. Pronto. É uma área muito nova, né? Muito recente no Brasil. Eu sei que tem muitos desafios, né? A sua fala veio muito nessa questão do que são muitos os desafios e também o fazer pesquisa nessa linha. Eu fiquei aqui pensando que tem tantos desafios, é tudo muito novo, nós ainda precisamos aprender muito, né, enquanto cientistas, para fazer uso desses dados, mas eu gostaria de te ouvir em questão de aprendizagem, o que é que nós já estamos aprendendo com relação a isso, né? Ou seja, eu me refiro aos resultados dessas pesquisas, o que já está tangível em prol da sociedade. Você fala assim, o que já tem sido feito de aprendizado já tem ou das pesquisas propriamente dito, dos resultados? Isso, das pesquisas e os resultados, exatamente. Olha,
perguntaram anteriormente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, a gente consegue hoje fazer pesquisas, por exemplo, sobre privacidade. Se você vai fazer uma pesquisa sobre privacidade hoje, assim, você consegue, por exemplo, eu sei que tem uma pesquisa, por exemplo, que foi feita pelo professor André Lemos, lá do Laboratório 404, aqui da UFPA, de comunicação, em que eles analisaram os aplicativos, esses aplicativos que o governo oferece ou as prefeituras oferecem, sobretudo a Prefeitura de Salvador. E eles perceberam que esses aplicativos da prefeitura, por exemplo, para estacionamento, né, ou para estacionamento e tal, eles pediam autorização, a configuração do aplicativo, pedia autorização do seu, para captar determinadas informações do seu celular, que não tinham absolutamente nada a ver com o propósito do aplicativo. Você está entendendo? Ou seja, eu tentei pensar uma pesquisa que utilizasse métodos digitais, que fosse sobre um objeto digital e que o resultado tenha um impacto no debate público. Ou seja, por que ferramentas que são para estacionar, por que ela precisa acessar determinadas informações contínuas do meu celular? Para que a prefeitura quer saber onde é que eu me desloco o tempo inteiro? Né? Ou seja, captar meu GPS o tempo inteiro. Não tem necessidade. Ela pode saber o GPS somente no momento que eu estou estacionando. Né? Ou seja, outra coisa, pesquisa que tem sido feita sobre patentes. Né? É bem interessante pesquisa sobre patentes, sobretudo agora a gente está fazendo uma pesquisa sobre patentes do Uber, que você consegue perceber a dinâmica do aplicativo, porque tanto patentes quanto dos relatórios nas bolsas, na bolsa de valores, porque eles não podem mentir ali para o investidor. Eles precisam dizer claramente quais são os riscos. Então, quando você analisa as patentes do Uber hoje e também os riscos de investimento, você já percebe determinadas tendências do aplicativo. Né? Eu não posso dizer todas elas, porque a pesquisa está em andamento. Eu vou citar uma delas, porque é a mais evidente de todas. Né? Eles querem acabar com o trabalhador. Ou seja, eles querem suprimir o trabalho humano dessa história. Certo? Ou seja, esse é um resultado a que o cientista social chega e que, a partir disso, o debate público pode... os gestores, né, a opinião pública pode se utilizar dessa pesquisa e imaginar políticas de proteção a esses indivíduos, a esses motoristas. Tá? Eu imagino coisas nesse sentido. Né? Mas o que acontece? Se você pega, isso aí é uma pesquisa que a gente está finalizando agora sobre o debate público sobre o Uber. Né? Mas o que acontece? É difícil, porque se para nós, acadêmicos, né, da academia, pesquisadores, é difícil você entender o impacto social e a importância dessas tecnologias, imagine para o grande público, entendeu? Quando você se debruça sobre o debate sobre o Uber, ele se restringe a se é legal ou não, né? Se é bom ou ruim para o motor, se é bom ou ruim para o passageiro, a legalidade ou ilegalidade, certo? Ou seja, é curioso, tanto gestores, né, prefeitos, vereadores, quanto juristas, né, quanto os próprios motoristas e motoristas de táxi, todos os envolvidos, eles não debateram aspectos fundamentais do Uber, por exemplo, privacidade. Né? Não se debate isso. Como é que um aplicativo... Né? E a outra coisa, assim, que eu não mencionei isso durante a apresentação, mas essas plataformas, o que elas te oferecem de serviço é só a pontinha do iceberg da coisa, é só... Eu vou assumir como minha uma fala de um pesquisador que eu debato muito, chamado Elias Bittencourt, da UNEB aqui, da Universidade do Estado da Bahia. Né? Assim, Netflix, por exemplo, você está assistindo filme, está vendo filmezinho ali, a sériezinha e tal, aquilo é um experimento sociopsicológico, entendeu? Em massa, para você saber o que é que você gosta, quais são os comportamentos que você aprecia, quais são as cores que você gosta, o que é que te faz emocionar. É uma grande máquina, né? Que eu vendo a psicologia, né? Que nenhum psicólogo nunca nem sonhou conseguir ter uma compreensão tão profunda das emoções dos indivíduos em massa, em coletividade. Então, aquilo ali de filme é só um pretextozinho. O experimento é você. Assim como é o Spotify, né? E aí ele acaba... Spotify.
Ele vem para uma discussão que já veio das redes sociais há um tempo atrás, que é a bolha, né? Que você, na verdade, fica restrito àquilo que você curte, àquilo que você gosta, e aquilo fica se repetindo, que é o padrão que os aplicativos ou que as ferramentas definem para você, né? Sim, sim. Antes da bolha surgiu um gato preto aí, ó. Não, um gatão aí apareceu aí. Eles sempre querem entrar, meu. Outro dia foi o reitor da UFBA. É incrível. É. Mas o Thiago, essa coisa da bolha, tem também essas plataformas, elas só sobrevivem se elas tiverem engajamento, né? Você precisa postar muito, você precisa estar lá, tal. E a melhor forma de você engajar as pessoas é você polarizar elas, entendeu? É uma das formas, né, de você conseguir um engajamento. Então, ao mesmo tempo, você tem esse processo de bolha, mas também existe o processo de choque entre as bolhas. Porque esse choque, né, o verbo da moda de 2020, né, o 2019, 2020, né, o cancelar alguém, né, a morte, você matar simbolicamente alguém no Facebook, ou matar simbolicamente alguém no Twitter, né, impedir que a pessoa se comunique com você. Isso nem o Jean Baudrillard da transparência do mal imaginaria que a gente ia chegar nesse nível, né? Eu mato o outro simbolicamente, cancelando ele de poder falar comigo por uma rede social. Olha que coisa, né? Nessas redes, essa coisa do cancelamento do outro, dizendo assim, mostra muito essa coisa do engajamento que precisa de uma polarização e de uma polarização que se amplifica cada vez mais, né? Se você olha o Twitter é um festival na maioria das vezes, de agressões, entendeu? Então, porque funciona daquela maneira, entende? Indignação, entendeu? Aquela funciona, então isso termina sendo um prato cheio para a própria lógica. Entendeu? Ou seja, se é interessante eu colocar, né, alguém humano ou um robô para postar coisas que causam indignação, porque essa indignação, quer seja humana, quer seja robótica, né, ela vai fazer com que eu me ocupe contestando ela, entendeu? Você tá maluco? Você não presta? Vou te cancelar, tal. E ali você fica ali engajado e no final a plataforma quer isso. Sim. Gera interação. Gera interação, gera dados, gera metadados, ou seja, dados sobre os dados, e eles coletando e vendendo isso, né? O Uber sabe mais sobre mim do que eu mesmo. Isso é uma coisa absurda, imagine. Essas plataformas, elas têm um conhecimento sobre mim que eu não consigo saber. Por exemplo, há 2 anos atrás, no dia 23 de março de 2018, onde você estava? Eu não sei mais. Minha capacidade mnemônica não me recorda. Aí o Uber sabe, você estava no restaurante tal. Ou eu estava com quem? Eu não sei, mas o Uber sabe. E comeu o quê? Comeu o quê nesse restaurante? Eu posso até tentar imaginar pelo tipo do restaurante que eu estava, qual é o tipo de prato que eu como lá, mas eu não sei. Mas ele sabe. Por quê? Porque ele tem meu cartão de crédito, ele pega a base de dados da Visa ou da Mastercard e ele consegue saber qual foi minha cesta de consumo. Então está especificado lá o que foi que eu comi, a quantidade que eu bebi e tudo mais. E sem muito esforço. E sem muito esforço. Novamente a LGPD que a gente estava falando, né? É isso aí. Realmente parece a LGPD é uma outra face desse problema da dataficação, entendeu? É uma outra face, é o aspecto político dessa dataficação. Mas eu acho que é isso. Vai ter que fazer outro webinar sobre isso. Eu posso fazer um só falando de ferramentas, se vocês quiserem, mas não. Ao invés, aqui eu falei das ferramentas, eu não falei nenhuma ferramenta em específico, né? Então a gente pode fazer um outro só com as ferramentas. Por que não? Né? Explicando algumas ferramentas. O Diego Salcedo. Deixa eu liberar ele aqui, peraí. Diga, Diego. Vamos ver aqui. Diego, pode liberar isso. Estão ouvindo? Sim, pode falar, Diego. Sim. Ô, gente, tudo bom? Aqui falando de Recife. Diego. Esse papo tá arretado. Para quem não é do Nordeste ou do Norte, arretado significa muito bom.
Então, eu estou lá na UFPE, no Departamento de Ciência da Informação, e a gente vem trabalhando esse grupo aí de humanidades digitais, com o cuidado Certo. do lado que eu comentei, o que é que tem a ver essa nomenclatura, Uhum. porque da mesma forma que no Brasil se usou ciência da informação num cenário de crescimento de uma área, mas que trata de diferentes pontos do Information Science internacional, está acontecendo a mesma coisa com humanidades digitais. E aí, eu vou aproveitar, então, se você me permite interromper esse papo arretado, para fazer essa pergunta, Leonardo. Uhum. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho de alguns colegas da sociologia e da antropologia e também da filosofia e psicologia preocupados como trabalhar os graduandos e eu diria, inclusive, alguns mestrandos e doutorandos interessados nessas ferramentas computacionais. E aí, tentar pensar, então, qual é o nosso papel como professores e orientadores, tanto na graduação e na pós, não tanto num debate em que a gente coloque a relação homem-máquina na pauta, mas como pensar isso de forma crítica. Quer dizer, qual é o papel do pesquisador social, e aí eu vou incluir a ciência da informação, arquivologia, museologia e biblioteconomia, que são as áreas que eu atuo há alguns anos. Qual é o nosso papel para pensar isso de forma crítica? Então, os exemplos que você trouxe são exemplos que, me parecem, servem de mote para a gente pensar esse papel da gente de forma crítica. Tu faz algum comentário sobre isso, por favor? Faço. Eu tenho muita simpatia. Primeiro, agradecer a pergunta, Diego. Eu tenho muita simpatia do pessoal do Wieber-Beiker, do pessoal da construção social da tecnologia, né? Social Construction of Technology, Scott. Porque eles dizem que toda tecnologia é o produto de uma luta, né? De uma luta entre grupos sociais. Ou seja, esse teclado que nós utilizamos, por exemplo, o teclado QWERTY, né, que é QWERTY, o teclado QWERTY, ele foi uma invenção. Esse é o melhor teclado para você conseguir digitar numa máquina de datilografar. Eu não sei se você se lembra disso, mas numa máquina de datilografar em língua inglesa, sem que como é que eu vou dizer, as paletas da máquina não fiquem enterradas, né? Ou seja, Isso. o que acontece? Esse teclado aqui, QWERTY, talvez ele não seja, essa disposição dessas teclas, talvez tenha uma disposição muito útil para alguém que fala língua inglesa e escreve no idioma do inglês. Mas provavelmente não é bom para quem escreve em português. Certo? Ou seja, se nós tivéssemos um teclado, os franceses têm um teclado AZERTY. Não sei se você sabe, né? Sim. Israel que estudou lá, como eu, eles têm um teclado diferenciado. O que acontece? Em algum momento da disputa, esse teclado conseguiu se impor como uma tecnologia. E depois disso, essa disputa meio que arrefece. Na Alemanha estão dizendo que é QWERTZ, né? Em algum momento, esse teclado conseguiu se impor como uma tecnologia e determinados grupos de interesse venceram, enquanto outros perderam e foram subjugados e tiveram que aceitar essa tecnologia. Tá? O que acontece? Nós estamos diante hoje de uma tecnologia, essas tecnologias digitais, o impacto delas, a presença massiva delas, desde os anos desde antes do nosso nascimento, né? Ou seja, aqui você vai fazer ultrassom, muito provavelmente aquela máquina de ultrassom está conectada à internet, né? Ou seja, aí o bebê nasce, já tem lá aquela família louca querendo fotografar de todos os ângulos a criança, entendeu? A presença massiva dessas ferramentas nos coloca realmente diante de dilemas éticos, morais, sociais imensos, entendeu? E que a gente precisa, eu acho, conhecer como elas funcionam para criar cada vez mais resistência a elas, né? Para que a gente não apenas consuma elas como já tem acontecendo, né? Ou seja, a maneira como muitas pessoas, né,
E nós mesmos utilizamos essa coisa de maneira crítica, né? Eu, por exemplo, na hora que eu entrei aqui, na hora que vocês não estavam na hora, eu já entrei, não foi, Thiago, já fazendo malcriação, como a gente fala aqui na Bahia. Já entrei fazendo malcriação, reclamando do Zoom. É porque eu me preocupo com a minha privacidade e com a minha máquina. E eu dizendo assim, não, eu não vou usar o Zoom porque o Zoom é um problema. Mas isso diz respeito não só ao Zoom, como a essas plataformas digitais. Note que eu não quero ver só, eu não quero só enfatizar, porque às vezes em algumas falas minhas eu tendo a querer enfatizar o lado negativo dessas plataformas. Obviamente que essas plataformas produzem coisas, né? Produzem visibilidade para grupos, para determinados grupos. O Facebook, por exemplo, permite que determinados grupos se organizem politicamente, tal, né? Grupos que não se encontrariam, né? Aqui em Salvador, por exemplo, o grupo que debatem a questão estética com a questão das relações raciais, étnico-raciais, tal. Então, eles se encontram e se fortalecem nesses espaços. Só que existe um outro lado dessas ferramentas, entendeu? Que é o que eu mencionei muito aqui, de uso de dados e metadados, que a gente precisa institucionalmente, politicamente, fazer frente a isso. Né? A pandemia, por exemplo, serviu tanto para acelerar esse processo de vigilância massiva, como também serviu para as plataformas perceberem que elas precisam ser responsabilizadas pelo que está ali dentro, pelo que é dito ali, né? Perfeito. Pelo que é manifestado ali. Então, o que acontece? Você falou de... Eu tento, eu não sei se eu consigo, mas eu tento, nas minhas aulas de graduação, o pessoal da pós-graduação já chega lá sabendo isso, mas eu tento dizer, sobretudo para os estudantes de graduação, para que eles se tornem conscientes, mais conscientes, e lembre-se, eu estou trabalhando com estudantes de um BI, Bacharelado Interdisciplinar, de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que os estudantes se tornem conscientes das tecnologias que eles estão utilizando. Porque, novamente, com o pessoal da Scott, né, da Construção Social da Tecnologia, quando a tecnologia, quando a disputa pela tecnologia arrefece, né, eles chamam de estabilização, as tecnologias se tornam invisíveis. Né? É como uma lâmpada. Você liga, você só presta atenção na lâmpada quando ela para de funcionar. Né? Você só presta atenção na tecnologia quando ela não funciona da maneira como você espera. E essa estabilização que torna as tecnologias silenciosas é um perigo. Né? Porque imagine uma sociedade em que essas tecnologias permitem uma visibilidade extrema, uma visibilidade total. E nem Foucault jamais imaginaria, né? Essa visibilidade total dessas ferramentas e a gente banalizá-las, né? Ou tratá-las como sendo normalizá-las no nosso cotidiano. Então, como você falou lá do Baudrillard, ele tem o livro Tela Total, né? Sim. Imagina se agora a gente naturaliza... Então, um debate que eu tenho participado aqui é sobre a Google, com o G Suite, está tomando conta do setor público de ensino do Brasil. Isso. E aí entra acho que é urgente um debate ético da academia junto com o setor público, se eu posso usar esse termo, com o público em geral. Uhum. E imagina se a gente naturaliza essa educação nessa tela total e a gente, como naturaliza, a gente só vai sentir falta quando a energia pifar ou a gente não está mais diante da tela. Quer dizer, em que medida esse debate é urgente e, ao mesmo tempo, a gente, nos encontros com os estudantes, que por enquanto são encontros com telas, né? São encontros juntos na tela, mas distante fisicamente. Como é que a gente passa essa bom, eu vou falar de mim, o meu desejo de que eles não sejam cegos vendo, como diria Saramago, né? Sim. Que eles usem como consumidores, pratiquem como estudantes, aprimorem como pesquisadores, mas sempre com o pé atrás, sempre com uma pergunta para fazer. Quer dizer, eu confesso que foi uma tarde feliz participar disso aqui e ouvir que tem colegas de tantos lugares tentando esse debate, pensando esses problemas e estudando e conversando isso. Porque, ao mesmo tempo que a gente se encontra em 10 lives num dia,
ou a gente publica as nossas falas e cursos no YouTube, como lá o professor Fábio faz, ao mesmo tempo cresce uma sensação de isolamento. Então, não é? Então, será que eu estou pensando sozinho essas coisas em casa, eu vou enlouquecer, ou tem gente pensando como eu estou pensando? Isso é um desafio interessante. Essa coisa isso você tocou num ponto importante, né? Que agora todos aqui são professores universitários, né? Uma parte aqui, e a gente está enfrentando essa coisa do EAD, né? Da educação à distância e tal. E é muito importante nesse momento um posicionamento, assim, as universidades precisam entender que aceitar uma tecnologia, assim, pegar o Google for Education, né? O Google para a educação, e simplesmente implantá-la, né, assim, ou qualquer outra plataforma, realmente uma coisa perigosa para a própria autonomia da universidade. Ou seja, essas ferramentas representam um perigo para a autonomia das universidades. Certo? Exatamente. A produção você viu ali a bicicleta, né? Desculpe, você viu o negócio da bicicleta ali? Sim. Nós precisamos criar nossas próprias ferramentas. Perfeito. Aí pronto, vocês querem... Vem o Léo militante agora. É o Leonardo militante. Precisamos criar nossas próprias ferramentas, ferramentas que traduzam as nossas necessidades, ferramentas que tenham os parâmetros que nós queremos nas coisas, entendeu? Sabe qual é o problema? É que essas ferramentas não vão ser lindas, não vão ser bonitas, não vão ser maravilhosas, mas são as nossas, né? Mas são as nossas. Então, a gente vai ter que escolher entre a praticidade, assim, com a visibilidade total, né, com autonomia zero, ou menos praticidade, né, mas com segurança. Então, é por isso que esse debate sobre EAD, ele passa por um debate maior, que é esse debate que você está trazendo. E não se preocupe que você não está sozinho. Valeu. Eu acho que esse debate ele aparece muito no espectro de neutralidade tecnológica, né, em certa medida. E você estava falando, eu lembrei de um texto, Artefatos Têm Política. Artefatos Têm Política, exatamente. E que ele dá um exemplo lá nesse texto de umas pontes que foram construídas pelos Mosses. Eu acho que o nome do arquiteto é Mosses, né? E essas pontes, elas foram criadas para como é que se diz? Privilegiar o uso de automóvel, né? E aí o texto discute todo o processo de como essas tecnologias elas têm o tempo todo implicações políticas, né? O tempo inteiro. E consequências por décadas, né, dessa política, porque a pessoa morre, mas o legado dela político na sua tecnologia continua ali, né? Porque ele estava discutindo que aquelas pontes elas foram criadas para privilegiar o uso do automóvel em detrimento do transporte público, por exemplo. E a gente pode pensar isso para todas essas tecnologias que a gente está discutindo aqui, né? Exatamente. Quer ver um exemplo de uma tecnologia que também reflete? O P1 da Universidade de São Paulo, o portão 1 da Universidade de São Paulo, onde eu estudei, né? Se você olhar, a entrada para o ser humano é um buraquinho. A entrada para os carros é gigantesca, né? Quase não tem espaço para o ser humano. E aquilo ali expressa para dentro da universidade uma mentalidade que a gente chama de mentalidade rodoviarista. Ou seja, quem entra aqui tem que entrar de carro. Não entra a pé. Né? E eu, como morava lá dentro, junto com muitos, no conjunto residencial da USP, e andava a pé, isso chamava atenção. Né? Ou seja, é até meio bíblico, né? A entrada, quando eu não me lembro, a porta dos que serão salvos é estreita, os dos é larga. O do outro lado é larga. Como é que é, Thiago? Mas mais fácil um camelo passar por... Como é que era? O camelo passar numa agulha, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. Exatamente. Mas é preciso, diante de cada tecnologia, rastrear o que há de político nela, certo? E agora, só que esse rastreamento, às vezes eu falo assim, esse rastreamento ele precisa ser um rastreamento crítico, mas a gente não pode ceder às tentações de somente rejeitar a tecnologia, entendeu? Porque isso pode dar margem a uma certa tecnofobia. Tá? Não tem jeito. Então vamos deixar de usar. Não é isso. Né? A gente tem que usar essas tecnologias, mas tem que usar de maneira crítica.
Tá? Sim. Às vezes eu fico com medo que essa coisa implica numa rejeição total a qualquer uso, a banir o uso. Não tem. Essas tecnologias propiciaram coisas fantásticas, como, por exemplo, eu estar aqui na sexta-feira, né? Colegas aqui de Minas, né? De Pernambuco, vocês lá no Amazonas, e a gente entrar em contato. Isso é impressionante. Entendeu? Gerando dados, dataficação, metadados, mas a gente No tá Dia dos aqui Namorados. produzindo. No No Dia dos isso, Namorados. eu falei lá no início da apresentação, no Dia dos Namorados. Entendeu? Pronto. Mais alguma pergunta, gente? É só uma curiosidade aqui, porque eu sou colecionador, viu, Leonardo? Diga. Aí você falou de entrar em intimidade, exatamente. Você tem uma coleção de vinil aí do seu lado? Eu tenho. Fica aqui é a última forma de eu conseguir ouvir música sem ser vigiado. Entendeu? Ah, muito bom, muito bom. A última forma de eu escutar praticamente sozinho, só eu ali, entendeu? Ainda repouso a mão sobre a vitrola para pegar o último substrato mecânico, né? A vibração Isso é papo de colecionador. Eu estou fugindo do da. Mas eu tenho até que proteger, porque é muita poeira que vem em mim aqui, então termina sendo, às vezes eu fico coçando o olho. Bom, eu vou ter que sair. Gente, foi um prazer participar. Desculpe se eu monopolizei com algumas conversas aqui. Tranquilo, Diego, sem problemas. E pegue meu contato aí e manda um e-mail. Tá, a gente vai se falando. O Tiago, a professora Dani, eu não conhecia. Tudo bem, Daniele? Dani. Daniele, tá. Mas desculpa a Dani intimidade, também. viu, Não tem, imagina. Dani, tá bom. Mas foi um prazer. Foi um prazer aprender com vocês, com o Leonardo, e a gente trocar essa ideia. Diego. E estamos em contato. Perfeito, Diego. Obrigado aí pela colaboração. Muito bem. Tem uma questão da Natália. A Natália gostou bastante do assunto de engajamento com polarização e ela pede dicas, né, de onde encontrar textos. Certo. Natália, eu vou pedir a você, manda um e-mail para mim ou manda um Twitter, me segue lá e manda uma mensagem direta que eu te passo alguns textos, que eu te passo material. Certo? Inclusive, esses textos que eu utilizei para a apresentação, se vocês quiserem também, vocês mandam um e-mail para mim que eu compartilho com vocês. Respondendo, ajudando um pouco na resposta da Natália, tem uma antropóloga chamada Letícia Cesarino que tem pesquisado as redes bolsonaristas, né? Isso. E ela tem um trabalho interessante sobre essas redes. Então, acho que vale dar uma conferida, né? O nome dela é Letícia Cesarino. A Letícia Cesarino. Eu acho que é bem interessante o trabalho que ela faz sobre essas redes. É interessante. Né? Eu estou tentando chamar ela para uma fala aí nos eventos que eu tenho promovido sobre humanidades digitais e o enfrentamento à Covid-19, né? Na pandemia. Uhum. Legal. Acho que é isso, né? Bom, é isso. Já estamos chegando aí a quase 2 horas. 2 horas. A gente teve um pouco mais de 70 participantes hoje. Acho que o efeito do Dia dos Namorados espantou um pouco o pessoal que tinha se inscrito, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que foi muito, muito bom, né? Leonardo, parabéns aí pela explanação. Eu curti bastante. Vou certamente me aprofundar aí um pouco mais no assunto, né? E, enfim, agradeço aí a você, ao professor Israel, a professora Daniele, né? E a todo mundo que participou, né? Obrigado aí pela presença. E daqui a pouco a gente manda os convites para o nosso próximo webinar. Né? Pronto. Obrigado, Israel. Obrigado, Daniele. Obrigado, Nós agradecemos Thiago. Bastante, né? Eu estava acompanhando os comentários, né? Tem gente interessada em saber mais sobre as ferramentas. Eu acho que a gente tem que ouvir essas pessoas e quem sabe o professor pode estar voltando com a gente para explorar mais essa temática, né? Eu estava acompanhando ali o Alex Rezende, eu acho que é esse o nome. E agradecer, eu aprendi muito, né? Foi muito produtivo, foi uma tarde muito boa, né? Isso está também ali registrado nos comentários dos nossos colegas, participantes, e agradecer em nome do GICA, né? O GICA, o grupo de pesquisa, nós estamos aí também, né? Buscando conhecer mais sobre essa questão
de humanidades digitais, né? Já estamos aí com alguns projetos voltados para estudos métricos também, então são temáticas que vêm chegando e o GICA é interessante porque além dele trazer isso, nós pensamos não trazer só para o grupo de pesquisa, mas também abrir, esse é o movimento que nós estamos fazendo, né, para que mais pessoas possam se juntar conosco, com a gente, para aprender mais e sem dúvida, né, foi maravilhoso, foi muito bom contar aí com a sua participação e te agradecer, né, por essa oportunidade. Eu que agradeço, Israel. A gente precisa fazer mais contatos aí. Eu estou disposto aí, então vamos fazer pesquisa aí, porque é isso que o Brasil está precisando. Muito bem. Eu agradeço muito, Léo. Agradeço muito a tua presença, né? Como a Dani falou, a gente, em uma outra oportunidade, a gente pode conversar mais especificamente sobre as ferramentas, né? Eu acho que é uma discussão muito interessante, então eu acho que numa oportunidade a gente já aprofunda esse debate. Eu acho que hoje foi bem proveitoso nesse sentido, né? Porque a gente já abre essa discussão. Eu acho legal fazer isso, porque geralmente eu faço isso na disciplina, que você fez a disciplina, você sabe. Então, porque senão o que acontece? Quando o cara aprende, viu, Thiago? O cara aprende a mexer as ferramentas, ele começa a fazer raspar, ele fica louco, entendeu? Não sabe nem o que fazer. O Eugênio Morozov diz assim que dados é igual a crack. Quanto mais você tem, mais você quer. Então, o que acontece? O cara começa a raspar dados, começa a fazer análise, começa a fazer aqueles gráficos bonitos e tal. O cara pronto, dominei o mundo, já estou fazendo ciências sociais. Então, eu já tento preparar um pouco o espírito do estudante, do pesquisador, para ele, quando ele aprender, ele diz assim, mas tem problema aí, pode ter esse problema, para ele não ficar enfeitiçado pelas ferramentas. Verdade. Você viu que eu chamo, tem que aprender, tem que dominar, mas ali o fetiche está ali presente o tempo todo, entendeu? Cuidado com o fetichismo da ferramenta. Tá? Perfeito. Então, obrigado, gente. Eu estou vendo aqui uma moça chamada Mirlândia. Tchau, Mirlândia. Tá. Boa tarde e bom final de semana para vocês. Obrigado. Boa tarde, professor. Um abraço a todos. A gravação vai estar disponível lá no site do YouTube, né, no canal do YouTube da Rede Norte de Repositórios. Tá? Então, pronto, você manda o link para mim, você manda o link para mim que eu incorporo no canal do laboratório. Combinado, tchau, então. gente. Bom final de semana. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, professor.